Acho que vai ser importante, primeiro, a formação dos blocos partidários. Os blocos partidários têm muito significado, porque são eles que definem os outros cargos da mesa. Então, são eles que dão aos candidatos o poder de barganha de trazer partidos ocupando espaços importantes na mesa e nas comissões. Então, acho que nesse primeiro momento, os blocos partidários. Acho que num segundo momento, vai ser a capacidade do deputado Arthur Lira demonstrar que, a despeito de ser, vamos dizer, o preferido do presidente Bolsonaro, ele tem condições de exercer um mandato independente. Como fez, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia, que foi um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, mas agiu de forma independente durante a sua administração. Então, acho que esse é o grande desafio da candidatura Arthur Lira. E, por outro lado, no lado do bloco do presidente Rodrigo Maia, é quem será o candidato. Esse é o grande desafio do lado dele, que até agora não tem candidato. Olha lá, eu vou dar a leitura de quem esteve lá, de quem era um dos 6 pré-candidatos apontados por ele sentado na mesa. O presidente Rodrigo nos chamou na residência, juntou os 6 e disse: resolvam aí entre vocês quem vai ser o candidato. É óbvio que isso é uma operação que não tem como dar certo. Você tem 5, abre a mão para 1. Não vai dar certo nunca, os 6 querendo ser candidato a presidente. E eu, sinceramente, acho hoje, olhando para trás, que o presidente Rodrigo Maia nunca cogitou a hipótese de ter que escolher um dos 6, porque o candidato dele sempre foi ele mesmo. Quando o STF, surpreendentemente, para surpresa dele, indeferiu a possibilidade de reeleição, ele foi forçado a tomar a decisão e passou a jogar um jogo de cubo mágico. Cada vez que ele forma um quadrado, ele desmonta outro. Quando ele sinaliza para um nome, ele ganha insatisfação dos outros. Então, ele é muito habilidoso, eu não abstraio a hipótese de, ao final, ele conseguir manter todo mundo junto, mas não é uma operação muito fácil. Tanto que ele só disse isso depois que o STF proibiu. Enquanto o STF não proibiu, ele nunca disse publicamente que não era candidato. Mas olha lá, é um direito legítimo dele, de, em o STF autorizando, querer ser candidato. Não estou fazendo isso como um tom de crítica, não. Estou fazendo apenas como uma percepção de alguém que estava muito próximo. Na verdade, esse grupo sempre foi um grupo só. Sempre foi um grupo só. Esse grupo inteiro, junto, foi o grupo que elegeu o presidente Rodrigo Maia, foi o grupo que, junto, o deputado Arthur Lira, deputado Wellington Roberto e deputado Rodrigo Maia, me escolheram presidente da Comissão da Reforma da Previdência. Foi o grupo que, juntos, deputado Arthur Lira, deputado Wellington Roberto, deputado Rodrigo Maia, me escolheram presidente da comissão da PEC da segunda instância. Então, esse era um grupo só. Eu sempre tive identidade com o deputado Rodrigo Maia, né? Mas nunca deixei de dialogar com o meu partido. Então, eu não mudei, nem virei casaca, nem nada. O que era um grupo só, virou 2 grupos e eu fiquei do lado que ficou o meu partido. Não, pelo contrário, quando o meu partido me comunicou que tinha tomado a decisão de ficar com o Arthur e me pediu que ficasse com o partido para participar da vaga do partido na mesa, eu disse que a primeira coisa que eu faria era comunicar ao deputado Rodrigo Maia. Fui até o presidente Rodrigo, tive uma conversa muito fraterna com ele e as palavras que ele disse foi: não, eu lhe entendo, se fosse eu faria a mesma coisa. Por quê? Naquele grupo, ou eu era presidente ou eu não era nada. Porque a vaga da mesa é do partido, a vaga das comissões é no partido. Se eu não fosse presidente, eu estaria rompido com o meu partido. Não poderia ocupar nenhuma posição na mesa diretora e nem em comissão. E pior, iria para a minha reeleição rompido com o meu partido. Eu brinco que eu sou corajoso, mas não sou suicida. Aquilo ali era um suicídio absoluto e está se comprovando isso, porque os fatos vão demonstrando que o deputado Rodrigo Maia primeiro tinha a si próprio como candidato e depois já deixou claro, pelo menos em conversas informais, que tem simpatia pelo nome dos deputados Aguinaldo Ribeiro e Baleia Rossi. Fiz uma crítica ao presidente ontem e anteontem, e todas as vezes que achar que ele faz falas e atos que prejudicam principalmente a contenção dos efeitos sanitários, sociais e econômicos da pandemia que o Brasil se submete hoje, eu vou sempre reagir, porque eu não devo meu mandato a presidente da República. Eu devo meu mandato ao povo do estado do Amazonas.
Então faço isso com muita tranquilidade, são coisas que não se confundem. Repito, o deputado Rodrigo Maia é a maior prova que você pode ter o apoio do presidente sem submeter à Câmara aos interesses do Poder Executivo. E eu não tenho dúvida de que o deputado Arthur Lira, até pela tradição dele, todos que acompanham a vida pública dele, alguns até mais tempo do que eu sou novo aqui na Câmara, sabem que sempre teve uma postura independente de defesa do parlamento e dos valores da democracia. Então eu não tenho nenhum temor de que a ascensão do deputado Arthur Lira à presidência da Câmara submeta a Câmara aos interesses do presidente Bolsonaro ou faça com que uma pauta de costumes se sobreponha à pauta necessária para o país, que é a pauta sanitária, econômica e social, nesse momento de tanta dificuldade para o povo brasileiro. Eu acho que ele deve saber, porque ele conhece a trajetória do deputado Arthur Lira e certamente conhece a minha. Então, eu não tenho dúvida de que ele sabe disso. Esse bloco de partidos é o bloco que tem dado alguma sustentação ao governo, mas essa sustentação tem se limitado aos aspectos e à pauta econômica, sanitária e social do governo. Você vê, o presidente Bolsonaro tem uma base já há algum tempo, mas nunca teve condições de pautar matérias de costumes. Não só porque o presidente Rodrigo Maia não quis, mas porque nem a base dele embarcaria nisso. Eu espero que tenha. Na verdade, mais do que ciência, eu espero que o presidente Bolsonaro entenda a grandeza da responsabilidade que ele tem com o Brasil. O Brasil tem 180 mil mortes por Covid, 700 mil micro e pequenas empresas falidas. O Brasil teve aí por volta de 300 milhões de bilhões de perda de massa salarial. Num país nessa situação, querer discutir pauta de costumes é ter uma absoluta inversão de prioridade. Nós temos um diálogo muito próximo com a bancada do PSB, respeitamos a independência dos partidos, mas hoje o PSB tem maioria na bancada para compor um bloco conosco. No entanto, a direção tem restrições a essa composição. Eu acho que o desafio do deputado Arthur Lira, nesse momento, nesse mês que antecede a eleição, é tirar esse carimbo de candidato do Bolsonaro, é tirar esse carimbo de candidato do Poder Executivo. Ninguém quer alguém carimbado de Poder Executivo, nem a situação, nem a oposição, nem ninguém. A Câmara Livre é um instrumento importante para todos, inclusive para os que apoiam o governo. Então, acho que esse é o grande desafio desse momento e o diálogo com a oposição é fundamental. Um dia desses me perguntaram qual seria o papel da oposição na composição de uma chapa com o deputado Arthur Lira. Falei, olha, o papel da oposição será de conter determinadas pautas, de dar um tempero social nas pautas econômicas do governo. Então, por isso é tão importante uma composição que consiga unir a todos, seja no processo eleitoral ou seja depois que passar a eleição. É que os analistas estão desacostumados com disputa. Faz 4 eleições que é o mesmo presidente, em que as eleições se resolvem muito antecipadamente e já chegam mais ou menos construída próximo da eleição. Dessa vez você tem disputa. A última vez que teve disputa foi na primeira eleição do presidente Rodrigo Maia. Disputa mesmo, com chance de um dos lados ganhar. Foi na primeira eleição do presidente Rodrigo Maia. De lá para cá, você tem 3 reeleições seguidas. Então, obviamente que é um momento diferente, mas se você olhar para o passado, você sempre teve essa antecipação, até porque o mês de janeiro é um mês tradicionalmente em que a Câmara não funciona por conta do recesso parlamentar. Então a gente sai para o recesso e já volta no dia da eleição. Então, se não conversar com os deputados agora, só vai conseguir conversar visitando estado por estado. Eu penso que nós temos um desafio imediato, que é aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Nós não podemos virar o ano sem aprovar a LDO, senão nós vamos ter problemas, inclusive, de não ter como usar nem duodécimos e não poder fazer pagamento nenhum no mês de janeiro do ano que vem. Conseguiríamos fazer isso? Acho que sim. Acredito que nós vamos votar a LDO ainda esse ano. Mas a lei orçamentária nós não vamos conseguir votar esse ano. Só vai ser votada em fevereiro. O relator da LDO limitou as despesas prioritárias, apenas o que é essencial será pago em janeiro,
para manter a autoridade do Poder Legislativo, do Congresso, sobre o orçamento, e aí aprovando a lei orçamentária a partir de fevereiro. Feito isso, eu acredito que é urgente, falei algo imediato, vou falar algo urgente, que é a aprovação da PEC emergencial. A PEC emergencial é um instrumento fundamental para que o Brasil tenha alguma capacidade de investimento, para que o Brasil tenha condições de pelo menos reestruturar o programa Bolsa Família para garantir um programa de transferência de renda sem romper o teto de gastos para manter a confiança externa e interna dos investidores no nosso país. E aí, de forma imediata, médio e longo prazo, eu acho que nós temos aí a reforma tributária, a reforma administrativa, que são os grandes desafios que estão colocados à frente do Brasil. Na verdade, retomar a pauta reformista. Nós fizemos a reforma da Previdência, que eu tive a honra de presidir a comissão, e depois não conseguimos avançar em nada das reformas que o Brasil precisa para melhorar o ambiente de negócios e dar segurança para os investidores. Olha, eu tenho muita admiração pelo Rodrigo, isso não mudou, nós estávamos momentaneamente em campos opostos numa disputa pontual da Câmara dos Deputados. Acho que o Rodrigo foi alguém que deu autoridade à Câmara dos Deputados, foi alguém que sempre respeitou a independência do Parlamento, mas, acima de tudo, alguém que respeitou a independência do Parlamento em harmonia com o Poder Executivo. O Rodrigo nunca foi alguém que atrapalhou as pautas importantes do país. Só lamento que, nesse momento, talvez até um pouco contaminado pela eleição, o Rodrigo está adotando uma atitude de candidato quando ele ainda é presidente da Câmara. Não cabe ao presidente da Câmara jogar pela divisão da Câmara. Então eu espero que ele escolha logo o candidato, para que o candidato assuma o papel de candidato e ele volte para o papel de presidente da Câmara, porque a Câmara precisa dele. Certamente, eu dizia lá atrás que todas as vezes que me perguntavam se eu seria candidato, eu diria que mais importante do que a minha vaidade ou a vaidade de quem pretendia ser candidato, deveria estar a responsabilidade com o país, que nós não deveríamos antecipar e nem acirrar a disputa eleitoral, porque isso paralisaria o Brasil. Infelizmente, isso aconteceu. O deputado Arthur e o deputado Rodrigo anteciparam uma disputa e a disputa entre eles paralisou o Brasil. Não vou entrar aqui em quem é o culpado. O fato é que muitas coisas que poderiam ter sido aprovadas nesse momento não foram pautadas ou não foram votadas por conta dessa disputa. Acho que ainda vale, nesse momento, um chamado para os dois, mas para todos, de que o Brasil é maior do que as nossas disputas internas. Eu acho que a gente poderia estar mais à frente na PEC emergencial, nós poderíamos estar mais na frente na reforma tributária, nós poderíamos ter feito tramitar a reforma administrativa, pelo menos nos passos iniciais dela. Nós temos matérias importantes, algumas inclusive que eu relato, a PEC da segunda instância. Eu acho que a gente precisa dar uma resposta à sociedade brasileira, entregar um poder judiciário mais sério, mais efetivo, regularização fundiária, uma PEC que chegou ao plenário e recuou, FGTS, que é algo que precisa ser regulamentado e também chegou ao plenário e recuou. Então tem várias pautas que deveriam ter andado e acabaram não andando porque a Câmara se dividiu antes do tempo.